Moisés, um dos maiores nomes da Bíblia, tomou a maior decisão da sua vida através da fé. Que decisão foi essa? E que fé Moisés exercitou? Mas antes, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Para entendermos o chamado de Moisés, ou o homem chamado Moisés, precisamos compreender um pouco da história do povo hebreu. Deus chama Abrão, Abrão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos. Desses 12 filhos, José é vendido pelos seus irmãos e é levado até o Egito. Por meio de José, Deus cuidou do Egito, cuidou das nações vizinhas e também da família de José. No Egito, ganharam, por meio de José, um pedaço de terra, onde ali viviam tranquilamente. Passando-se os anos, Faraó veio a morrer. Aquele novo Faraó não deu ouvido à história de José. A forma como Deus guardou o Egito por meio de José. Com medo de que o povo hebreu, ao se multiplicar, viesse a dominar o Egito. Escravizou o povo hebreu, fazendo-os trabalhar de forma desumana. Passados aproximadamente 400 anos, Deus então levanta Moisés. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. O nascimento de Moisés foi um milagre, mas um milagre operado por Deus. Moisés ficou oculto, escondido durante 3 meses quando ele nasceu. Já não podendo mais sua mãe escondê-lo, fez um barquinho, chegou no rio Nilo, lançou Moisés nas mãos de Deus. O barquinho então, tomando o seu destino, foi encontrado pela filha de Faraó, que era estéril, não podia gerar filhos. Diz a Bíblia que ela então encontrou esse barquinho, mandou buscar esse barquinho, e ao abrir o barquinho, ali estava aquela criança. Ela, por ser estéril, ela se apaixonou pela criança e tomou a criança para si como se fosse o seu próprio filho. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, acompanhou aquele barquinho até o seu destino para ver aonde iria parar aquele barquinho com aquela criança. Ela, entendendo que a filha de Faraó se apaixonou pela criança, amou a criança, então ela ofereceu alguém para cuidar da criança. Deus então levantou alguém, a própria filha de Faraó, para cuidar de Moisés, para pagar a mãe de Moisés, para cuidar do seu próprio filho. Entendemos então que Moisés, ele foi crescendo, ele desenvolveu no seu intelecto todo o conhecimento da ciência do Egito e, ao mesmo tempo, a sua mãe lhe falava das promessas do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Moisés cresceu, se tornou um rapaz, um homem. É onde chegamos no versículo 24, que pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. A decisão que Moisés tomou foi uma decisão que para muitos foi uma decisão precipitada, errada, porém Moisés
ele tomou a decisão com base na fé, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. A fé de Moisés era uma fé bifocal. O que é fé bifocal? É a capacidade de ver o imediato à luz da eternidade. Por que fé bifocal? Porque Moisés não via tão somente o momento, tão somente as riquezas e a glória limitada daquele momento que ele estava vivendo, mas ele via além, ele via a recompensa. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés deixou os privilégios de fazer parte da família de Faraó para acreditar numa recompensa futura vinda de Deus. Deus que te abençoe.